Começa agora pela Web Rádio ABC o programa Se Ligue em Você. Apresentação de Adriana Gandini e você participa através do nosso WhatsApp 11 99772 4117 ou pelo canal do YouTube, @Web Rádio ABC WRA. Estamos também no Instagram com o mesmo endereço e o nosso site webradioabc.com.br. Bom dia, ouvintes! Bom dia, gente do bem! É com muita alegria que eu estou hoje aqui com vocês na Web Rádio ABC. Eu, Adriana, com muito amor, com muito carinho, respeito e humildade, estarei aqui com vocês durante essa horinha aqui desse bate-papo, dessa prosa aqui, dessa conversa com vocês, essa troca, todos conectados na Web Rádio ABC, tanto pelo YouTube, pelo Instagram da rádio, pelo meu Instagram Caminho Sol e Luz, todos juntos. Eu, Adriana, psicóloga, terapeuta integrativa, mas acima de tudo, ser humano. Então, conto aqui com vocês, com a presença no coração, né? Onde a gente se conecta aqui, é um momento onde nós nos conectamos de coração para coração, e eu trago para vocês sempre informações relacionadas à parte integrativa, cuidar de si com muito amor, com muito carinho, temas relacionados ao autocuidado, ao fortalecimento emocional, olhar para o medo do julgamento, da crítica, fortalecer a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, trabalhar o nosso autoconhecimento e melhorar, sim, a nossa qualidade de vida, né? E falar também sobre superação de traumas, até o nosso florescimento emocional, da reconstrução, da nossa reconstrução como seres humanos como um todo, corpo, mente e espírito, é o que eu acredito, como um todo, né? De uma forma integrativa. Então, hoje eu vou passar para vocês o meu contato, que já fica registrado aí para quem quiser me conhecer melhor o meu trabalho, entrar nas minhas redes sociais também. Eu, Adriana, minhas redes sociais, @Caminho Sol e Luz. Vocês vão me encontrar aí no Instagram, na YouTube, Facebook, então todas as redes sociais aí vocês vão me encontrar. E, gente, e passar meu contato também. O telefone é o 11 98585 8965. 98585-8965. Então, quem quiser, eu faço atendimento presencial e à distância, online, porque com a internet não há barreiras, e para o amor, para o carinho, para a energia também não há. Então, desde atendimentos fora do Brasil, aqui dentro, fora do estado, próximo. Então, gente, é isso, não tem, assim, uma barreira para quando a gente quer se desenvolver, crescer, ter um autoconhecimento. Então, estou aqui, podem contar comigo, gente, com meu amor, com meu carinho, com meu profissionalismo. Então, e também eu gostaria de comentar sobre o nosso grupo da Web Rádio ABC, o nosso grupo muito especial, com pessoas maravilhosas, que existe sempre. Nós temos outros amigos, eu tenho outros amigos aqui também, que fazem excelentes programas. Eu gostaria que vocês entrassem no grupo, participassem, conhecessem a programação da rádio. Tem um aplicativo também que vocês podem estar ouvindo em qualquer lugar que você esteja, né? Além do YouTube. Então, e o grupo, quem puder e quiser participar ao vivo comigo, o contato é o 99772 4117. É o 99772 4117. Muito bem. Então, dados aí os primeiros recados, eu quero iniciar com um tema para vocês. O tema que eu trouxe hoje é o tema chamado Acolhendo sua criança interior. Você carrega traumas? Então, lá no grupo também eu fiz uma pergunta, onde eu pergunto como foi sua infância, quem quiser falar alguma coisa, se teve alguma experiência que foi difícil, que você passou na época da infância, que marcou. Então, fique à vontade, quem quiser trocar e comentar alguma coisa também, a gente realiza aqui uma troca. Então, gente, assim, esse tema que eu escolhi com muito cuidado, com muito carinho, é acolhendo sua criança interior. Você carrega traumas? Eu tenho lido, né, esse livro, onde me baseei aí hoje, esse bate-papo nosso, que é da Stephanie Stahl, é uma psicóloga alemã, que faz uma abordagem sobre a criança, né, a nossa criança interior. Quantas vezes nós carregamos, às vezes, assim, são situações
que geram efeitos na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós nem imaginamos que são traumas lá da infância. São situações que nós passamos complicadas e que ficaram marcas. Então, hoje, essa conversa, nós vamos explicar um pouco, baseado tanto nesse livro, baseado na neurociência do trauma, da autocompaixão, tem uma outra teoria da Christine Neff e da psicologia positiva, onde é o campo da psicologia que eu atuo também, do Seligman, explicando como que essas abordagens elas podem nos ajudar tanto na prática como nesse acolhimento, quanto nesse processo de ressignificação e buscar, sim, por que não buscar? A nossa própria cura, né? Tendo uma qualidade melhor, uma qualidade de vida, onde a gente consiga administrar melhor essas feridas, né? A gente consiga trabalhar melhor todos esses aspectos que nos machucam, que nos trazem situações de dor, muitas vezes, né? E que nós nem imaginamos de onde vem. Então, antes de eu iniciar todo esse trabalho, conversando com vocês e trazendo também algumas dicas de como tratar e como cuidar com muito carinho, com muito amor sobre essas feridas, eu quero trazer aqui uma carta. Eu quero iniciar um pouco diferente aí o programa, que eu sempre gosto de trazer alguma vivência, falando um pouco. Eu quero ler uma carta para vocês, é da criança interior, que a mulher que habita hoje, né? A mulher, o homem, enfim, que nos habita hoje, né, dentro do nosso processo. Então, eu vou colocar aqui só uma musiquinha aqui para vocês, para a gente poder acompanhar, e bora lá. É isso, vamos colocando aqui para vocês. Enfim, deixa eu só ligar aqui, conectar. Um minutinho, pessoal. Eu acho que vai. Bem, muito bem. Oi, sou eu, aquela menina que você foi um dia. Talvez você tenha me esquecido, ou apenas me deixado quietinha em algum canto do seu coração. Mas eu nunca deixei de estar aqui, esperando. Você cresceu, virou mulher forte, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, carrega responsabilidades, enfrenta o mundo todos os dias. Mas e eu? Eu fiquei com aquele choro engasgado, que você não teve tempo de soltar. Fiquei com os medos que você escondeu para parecer corajosa. Com os abraços que você precisava e ninguém deu. Com as palavras duras que ouvi e você finge que não dói mais. Às vezes eu grito aqui dentro, mas você se cala por fora. Às vezes eu só queria colo, mas você me empurra com exigências. E eu não preciso que você me corrija. Me aperfeiçoe, me apresse. Eu só queria ser vista, ouvida, acolhida. Você lembra de quando sonhava livremente? De quando chorava sem culpa? De quando ria sem medo do julgamento? Eu sou essa parte de você, ainda viva, ainda sensível, ainda esperando por cuidado. Eu sei que você passou por muita coisa. Eu sei que foi preciso ser forte. Mas agora, talvez seja a hora de ser gentil, de me tomar pelas mãos e perguntar: o que você sente, pequena? Do que você precisa? Como posso cuidar de você agora? Porque eu, essa criança aqui dentro, não quero mais ser ignorada. Eu não quero mais ser só o que você superou. Quero ser o que você integra, o que honra, o que você cura com amor. Quando você me acolhe, você se reencontra e eu posso finalmente florescer junto com você. Com carinho, sua criança interior. Muito bem, gente. Olha só. É uma carta onde
onde a nossa criança se manifesta naquilo que a gente se tornou, naquilo que a gente abafou dentro de si, aquilo que a gente colocou lá dentro, lá no sótão, né? Lá abandonado e não tratou, não cuidou, simplesmente deixou ali aquele pedacinho mal resolvido, né? E que de vez em quando aí aparece, de vez em quando a gente traz um pouco dessa criança para fora. Às vezes a gente lembra no dia das crianças, nossa, eu já fui criança um dia, muitas vezes, né? Mas não dá a mão para essa criança da forma que ela gostaria, da maneira que ela precisa e da maneira que ela merece, tá certo? E vamos lá, gente, por que falar sobre a nossa criança interior? Todos nós carregamos dentro de si registros emocionais da nossa infância, como eu comentei, como se fossem gavetas. Então, imagina assim que a gente tem uma mesa cheia de gavetas, e cada gaveta tem alguma coisa ali nossa guardada, escondida, que não foi trabalhada, que precisa ter cuidado, e aquilo fica ali parado, sem movimento, e de vez em quando a gente olha. E principalmente quando acontece alguma situação na nossa vida que fala assim, poxa, de onde que eu tirei isso? Por que eu agi dessa maneira estranha? Então, aquilo, são emoções que não são compreendidas, marcas de rejeições, de crenças. Então, quando essas experiências não são compreendidas, ou curadas, ou tratadas, ou vistas, né, pelo menos vistas, nós passamos a nossa vida adulta tentando suprir consciências, suprir carências de inconscientes e repetindo os mesmos padrões, repetindo os padrões que moldaram, que nos traumatizaram na infância. Então, muitas das nossas experiências, elas moldam como nós vemos o mundo, como nós vemos as outras pessoas, como nós nos relacionamos, como nós nos sentimos em relação aos outros e como nós reagimos às situações da nossa vida. Então, são muitas dessas dores que nós vivemos hoje, a insegurança, o medo da rejeição, a autossabotagem, que hoje está muito em moda, né? A palavra, eu me autossaboto. Então, eu deixo de fazer algo que eu poderia e que gostaria de fazer e coloco desculpas. Muitas vezes eu coloco desculpas para que eu não enfrente aquela situação. É um tipo de autossabotagem. Então, tem raízes muitas vezes lá no nosso passado, que a gente nem imagina. Então, a proposta dessa autora, a Stephanie, é cuidar da nossa criança interior com carinho, com consciência, trazer isso para a consciência, promovendo um reencontro com a nossa essência e a libertação desses padrões que nos limitam, que nos impedem de ser tudo aquilo que nós viemos para ser nesse mundo. Então, acolher essa criança interior é um processo, sim, de cura emocional, de transformações desses padrões inconscientes. Então, sobre tudo isso. Mas, antes de nós avançarmos aí no tema, eu vou falar um bom dia lá no nosso grupo também, da Web Rádio, o pessoal que está participando e que está sempre aí trocando figurinhas. Eu vi que tem uma aniversariante no grupo, tem uma aniversariante, a Ana, né? Oi, Ana, parabéns, um feliz aniversário, tudo de bom para todos os aniversariantes aí do mês de maio, inclusive a minha filha, que fez aniversário, a Lorena, fez aniversário no dia 3, aí minha filhona, parabéns para ela, e para todos os aniversariantes do mês de maio, que estão aí nos acompanhando, que nós temos no coração, então parabéns a todos. E temos aqui algumas participações, deixa eu ver aqui. Eu achei bonita aqui, tem uma Cleo, a Cleo acho que faz mensagens aqui, eu vi uma mensagem da Cleo bonita, eu vou ler aqui, Cleo, achei bonita a tua mensagem, acho que você que fez, né? Parabéns. A mensagem da Cleo, a gente precisa aprender que até mesmo aqueles que ostentam uma postura de dureza, têm lá suas fragilidades, mas demonstrá-la é dar poder ao inimigo, e assim, por motivo de sobrevivência, mesmo que aos trancos e barrancos, a gente precisa seguir adiante, de cabeça erguida, sem demonstrar nossas fraquezas. Vivemos tempos de uma absurda frieza humana, muito individualismo e zero empatia. Por esse motivo, deixo aqui meu aplauso a você que não desiste, que não joga a toalha tão facilmente, que acredita sempre naquele fiozinho de esperança. Tamo junto. Bom dia, Cléo. Parabéns, Cléo. É isso mesmo. A gente precisa sempre ter esperança em dias melhores. Por mais
por maiores que sejam as tempestades que a gente tem passado, que a gente tem enfrentado, uma doença, uma dificuldade, a gente tem que estar aí, confiando que a semente das coisas melhores brotam na nossa esperança, daquilo que a gente tem lá de mais puro no nosso coração. Vamos lá. Então, a dona Vera também participando, dona Vera Mirtes, muito bem, o Ricardo, Mago da Luz, nossa amiga aqui da rádio. O Ricardo trouxe, deixa eu ver aqui, a dona Vera trouxe aqui uma situação, né, da infância que ela está compartilhando. Vou ler aqui, dona Vera. Quando meu pai chegou de viagem, perguntou, por que vocês estão sozinhos? Eu disse, a Valquíria, era a irmãzinha dela, né, morreu. Ele encostou na parede e ficou em choque, demorou para eu esquecer esse momento. Ela tinha 5 ou 6 anos. Nossa, é um momento muito forte, né, um momento assim que aquilo são registros que muitas vezes ficam até fragmentados na nossa memória. Quando a gente passa assim um choque, que é aquele susto muito grande, aquilo fica armazenado no nosso consciente. Muitas vezes o cérebro, até por proteção, ele faz com que a gente esqueça. A gente esqueça para nos proteger e aí em algum momento aquilo volta. Né? O trauma é isso, quando ele gera um choque grande, ele muitas vezes congela, nós congelamos, e aí, em algum momento, aquilo visita a nossa consciência. E aí, se acontece uma situação parecida, aquilo volta, né? E muitas vezes volta com aquele sentimento, com aquela situação que deixou a gente triste ou machucado naquele momento. Obrigada por compartilhar, dona Vera. É uma situação bem delicada mesmo. E o Ricardo também compartilhando. Sim, a minha infância foi difícil, eu precisei trabalhar muito cedo, passamos muitas necessidades, ainda para ajudar o meu pai, batia muito, olha só, em mim. E às vezes por nada, isso me marcou bastante. Mas hoje já superei, mas ficaram cicatrizes. Pois machuca, né, a gente, principalmente porque a criança, ela não entende o que está acontecendo, né, se sente muitas vezes até como injusto, né, aquela situação que está ocorrendo, a situação que muitas vezes os pais foram criados daquela maneira e era a maneira que eles reproduziam na gente, né? Era a maneira que eles tinham para demonstrar autoridade, ou muitas vezes assim tem uma forma dura de lidar, né? Que muitas, né? Eu também já passei por isso, muitas situações assim que a gente carrega ali situações e você fala, poxa, né? Mas é aquilo, é olhar. Muitas vezes, né, as pessoas carregam mágoas, ressentimentos dos pais e muita coisa que machuca, e que aquilo molda, às vezes, o processo de lidar até com os filhos, né, muitas vezes o como lidar com outras pessoas, outros reproduzem o que os pais fizeram, outros não, falam, não, peraí, eu não aprendi com isso, não é dessa maneira que eu quero lidar com meu filho, e tudo é um aprendizado, né, então eu falo que por mais difícil que tenham sido as situações que nós passamos, principalmente assim na infância, elas nos moldam, mas elas contribuem também em algumas questões, não só na dor, mas na evolução, muitas vezes, da gente, de como a gente superou aquilo. Né? Eu tenho certeza que o Ricardo, a gente conhece ele muito bem aqui na rádio, uma pessoa muito do bem, como que ele transformou toda essa dor que ele passou no passado em curas, né? Ele traz muitas curas para as pessoas. Então, como que a gente... O que não pode, gente, é a gente ficar preso naquele papel de vítima, né? Ah, porque eu sofri isso, aquilo, etc., na minha infância, na minha adolescência, e eu pego e replico isso para a minha vida, como descontar isso no outro, né? Então, eu não fui feliz, o outro também não pode ser. Eu tive uma infância dura, eu vou reproduzir isso no outro. Tudo isso a gente precisa trabalhar como combustível e nos moldarmos para sermos seres humanos melhores, né? Então, não é a desculpa do que passou, é como eu enfrento daqui para frente. E é lógico, se são situações muito difíceis, que aquilo ali está atrapalhando a nossa vida adulta, existe o processo terapêutico, a terapia que vocês podem realizar, profissionais, né, como eu, como outros amigos que atuam no tratamento de trauma e podem nos trazer um fortalecimento emocional, né, para a gente poder ir trabalhando e superando, subindo outros degraus, não ficando presos lá no passado. Bom, também, o seu Denise, bom dia, seu Denise, também falando bom dia, a Mirtes, o Doni está aqui comigo, obrigada, Doni, aqui um bom dia. A Toninha também participando, a Elizabeth, muito bem, a Elizabeth trouxe outra
participação. Elizabeth, o que me lembro é do medo. Quando meu pai tinha ataques epiléticos, eu saía correndo e ia me esconder. Ele sabia, e quando voltava ao normal, a primeira coisa que ele perguntava era onde eu estava. Olha só. Pois é, mas é assim, né? Você estava ali, né, Elizabeth? Você sabe disso, né? Que você estava ali ajudando, né? E estava ali próximo dele. E é difícil, né? A criança fica assustada mesmo. Então, não sabe muitas vezes como reagir. E isso, ok, né? Faz parte. E a gente não pode se culpar por isso também, né? Eu falo assim, se hoje nós tivéssemos a mesma cabeça se naquela época, muitas vezes que nós erramos ou tivemos situações complicadas que a gente passou, a gente talvez tivéssemos a mesma cabeça que nós temos hoje, muita coisa seria diferente. Então, nós não podemos carregar tantas culpas do passado, que a gente precisa evoluir, né? Evoluir e olhar para aquilo e falar, poxa, eu posso caminhar, subir um degrau, né? Sobre tudo isso. A Sônia Maquia também falando bom dia, a Inês Flores, muito bem. Depois eu volto aqui, tem várias contribuições aqui no grupo, gratidão. E vamos continuar um pouco mais aqui falando sobre o tema, né? Sobre as 3 partes da psique. Então, como é que funciona? Para vocês entenderem aí como é que, por dentro, né, a gente funciona assim, dentro dessa teoria da Stephanie. Nós temos a criança sombria. Essa criança sombria, ela é a parte ferida, é a nossa parte ferida, é onde representa as nossas dores, os nossos medos, as nossas inseguranças, são criadas por essas experiências negativas do passado, da nossa infância, e essa parte que sente medo, que sente rejeição, que se sabota, que gera as reações intensas que muitas vezes não sabemos de onde vem. Quando a gente reage, fala, nossa, eu reagi assim, por quê, né? Então, fora da proporção, muitas vezes, do que seria, entre aspas, o normal. Então, são reações muito intensas, que têm marcas lá do passado, são cicatrizes que nós carregamos. Então, por exemplo, quando a pessoa, ela não se acha digna do amor, ela não se acha digna de ser uma pessoa amada, ela não sente que ela é boa o suficiente, que ela é um peso, sabe? São coisas assim. De onde vem? Por que eu não me sinto amada? Por que eu não me sinto valorizada? Eu não consigo me valorizar? Estou sempre entrando em relacionamentos tóxicos, por exemplo. Estou entrando sempre em situações complicadas. Isso tudo, não tudo, né? Mas muitas coisas vêm lá do passado. Também de como nós somos tratados, ou como nós reagimos às situações que nós passamos. Então, a criança, a outra criança, que é a criança solar, já é a parte saudável, a nossa parte saudável. Então, é aquela parte confiante, criativa, cheia de potencial, que tem alegria, que tem amor próprio. Essa parte solar, essa parte mais nós conseguimos viver com autenticidade, com segurança, com amor próprio, porque a gente fala, não, mas por que eu vou passar por uma situação assim, sendo que eu não mereço, né? Eu posso mais, eu tenho condições de me auto-amar, de trazer uma situação positiva para mim. Então, essa criança também está dentro da gente, né? Nós temos os dois lados, nós temos a criança sombra, nós temos a criança solar, mas muitas vezes nós acessamos aquela criança sombra nos momentos de dificuldades. E a criança luz, né, a criança solar, a gente acaba deixando ali do lado, e só quando a gente começa a despertar esse amor próprio, esse processo de autoconhecimento e trabalhar muitas vezes essas partes que ficaram adormecidas no passado, a gente consegue acessar mais, a gente consegue viver mais na criança solar. E aí, então, vem o adulto consciente, que é o adulto consciente é o que nós somos hoje, e que nós deveríamos ser esse adulto consciente, que é a nossa parte racional, que pode acolher e que pode proteger e guiar a nossa criança, essa criança interior, tanto essa criança que tem marcas de sombra, e essa criança solar também. Então, ao invés de sufocar essa criança, nós devemos acolhê-la, né, transformar essa criança, e temos a missão, como adulto consciente, de cuidar dessa criança, sem julgá-la, sem ignorá-la, de trazer para dentro, para perto da gente. Então, você não é mais, hoje, essa criança indefesa que um dia você foi. Hoje você
tem o papel e deve ter o papel de acolher essa criança e de protegê-la, de transformar essa parte da criança sombra e cuidar com carinho. É igual aquele outro, no último programa que eu falei lá da cerâmica, né, que se quebra, né, o coração que se quebra, e aí a gente faz todo um processo de restauração dessa cerâmica para que, como nós, né, como a nossa alma muitas vezes se quebra, que muitas vezes o nosso coração se quebra por situações difíceis, de decepções, né? Quem não passa por decepções no coração, de amizades, de trabalho, de família, e que a gente precisa restaurar com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito e humildade essa criança e trazer ela para que ela faça parte de nós como adultos e nos restaure também, né? Porque é isso. Muito bem. E voltando aqui, eu falei para vocês, então, sobre outras teorias, né, que nós temos aí de como cuidar dessa criança interior, tem a parte da neurociência, a neuroplasticidade, que explica as feridas da criança interior. Existe a teoria do trauma, da neuroplasticidade. Não sei se vocês já ouviram falar da neuroplasticidade. É um processo onde o nosso cérebro ele se reconstrói. Né? É um processo onde a gente consegue desenvolver novos caminhos, nós chamamos novos caminhos neurais, onde num processo onde você olha, mas não fica preso no passado, você consegue, através de trabalhos terapêuticos, desenvolver novas formas de pensar naquilo que você já te marcou, já te machucou. Então, por quê? A infância é uma fase crítica do desenvolvimento cerebral. Então, muitas vezes, a negligência, a rejeição, a crítica dos pais, a crítica daquele que cuidou, né, os cuidadores que cuidaram de vocês, muitas vezes geram respostas crônicas de estresse. Você fica ali gravando no seu cérebro, foi gravado no seu cérebro situações de medo, fuga, hiperalerta. Então, quando hoje você passa por uma situação onde está ali a pessoa te criticando, a pessoa ali falando, não, você não merece, ou você passando por um trauma ali novamente parecido com o que aconteceu, você dispara no seu cérebro, muitas vezes, um alerta. Você dispara no seu cérebro uma situação, eu quero sair daqui. E tem muitas pessoas que geram a crise de pânico. Né? Aquela crise de pânico ali, a respiração ruim, ela não sabe como lidar. Então, essa estratégia de sobrevivência que ela fica quebrada. Muitas vezes você não sabe como sair dali e como cuidar daquele gatilho emocional, daquilo que está gerando em você uma resposta. E como que eu lido com aquilo? Né? A pessoa fica parada, ela fica ali como aquela criança. Sabe aquela criança em alerta que fica no cantinho da sala esperando muitas vezes ali alguém cuidar, alguém segurar na mão, muitas vezes ali trazendo o exagero do retraimento, mesmo quando ela passa por uma situação segura e ela está ali quietinha, ferida, machucada, tá? Então isso faz parte com que a neurociência do trauma, ela não trauma, a gente não analisa assim como uma lembrança apenas emocional, é uma experiência que você passou que altera o seu cérebro, onde a amígdala, nós temos uma amígdala aqui no cérebro, que dispara o medo, a memória dentro do hipocampo, ela faz com que você traga aquela memória traumática, e o córtex pré-frontal é onde a tomada de decisão, aquela tomada de decisão, muitas vezes, que não é baseada no momento presente, muitas vezes é baseada lá no fato passado que você viveu, e você entra no modo de sobrevivência, vou atuar ali, vou reagir muitas vezes, ou eu vou paralisar, eu vou congelar, ou eu vou ter uma atitude impulsiva. Então, mesmo quando adulto, nós agimos como se estivéssemos em perigo, nós vamos reagir ali diante daquela situação complicada. Muito bem, então vamos lá agora voltar para o grupo, vamos ver aqui o pessoal que está participando, contribuindo. Muito bem. A Toninha trouxe assim: não tive infância, pois tive que me tornar adulta muito cedo, pois fui trabalhar muito cedo em casa de família
E até meus 15 anos, umas me acolheram como da família, mas teve duas que passei por humilhação. Puxa vida, aquele processo de autoculpa e não trabalhar aquele de auto. E o Mindfulness, né? Mindfulness, atenção plena, onde tem uma técnica, né? Onde nós trabalhamos a atenção plena, observar as nossas emoções sem julgamento, com curiosidade, com gentileza, mas olhar para ela, observar e falar, poxa, o que tem ali que eu preciso cuidar? Qual que é essa emoção que eu trouxe? É uma emoção da criança sombra? É uma emoção da criança solar? Eu como adulto consciente, para saber lidar com essas informações. Tudo bem? Então, aplicação prática. Quando você tiver ali, você perceber que ativou essa criança sombra, que está com medo, com ciúme, com uma raiva, com sentimento de abandono, algo ali que não está bem, então diga para essa criança interna, diga para ela, querida criança, eu entendo que você está assustada, eu estou aqui com você, você não está sozinha. Então, traga esse acolhimento para a tua criança, para que ela se sinta ali acolhida. Então, ao invés de você também se criticar, uma outra prática, né? Você está ali, quando você estiver sensível demais, você perceber que está reagindo mal a uma situação, pratique esse autoacolhimento. Então, e você traga de novo essa voz para você. É natural que eu me sinta assim. Essa dor veio de muito antes e agora eu posso cuidar disso. Então, traga essas palavras de amor e de autocompaixão para você, tá certo? Então, muito bem. Agora, a gente tem aqui, eu tenho, mas eu gostaria de ler aqui para vocês, na verdade, fazer aqui uma pequena vivência, onde pode facilitar. E aí, quem puder e quiser ouvir depois novamente, vai estar gravado no YouTube, aqui no nosso Instagram da rádio, no meu Instagram, no Caminho Sol e Luz. Um bom dia para todos aí que estão participando, Andresa, Érica, aqui no meu Instagram, aqui no Instagram da rádio, no YouTube também, o pessoal que tem participado, no grupo da rádio, daqui a pouco a gente volta lá no grupo. Eu quero colocar para vocês aqui vou colocar uma musiquinha para vocês, vamos ver aqui se vai rolar, e vou trazer essa pequena vivência para vocês. Não sei se está tocando. Enfim, vamos colocar aqui. Muito bem, então, quem puder relaxar, quem quiser colocar, fechar os olhos, quem puder, né, lógico, senão depois vocês podem voltar e retomar essa vivência. E eu vou colocar para vocês. E se permitir fechar os olhos, quem puder, se permitir estar num lugar tranquilo. E permita-se entrar num lugar mais tranquilo dentro de você. Agora imagine a sua criança interior, aquela menininha que você foi um dia. Veja ela em um momento que você sentiu dor, tristeza ou medo. Não precisa ser uma lembrança exata. Apenas sinta como ela está. Onde ela está? Pare, observe um pouco e deixe vir essa criança. Comece a imaginar essa criança que você foi um dia e olhe para ela. Observe a sua expressão, sua postura, seu olhar. Permita-se aproximar dessa criança com carinho e sem pressa. Isso. E agora diga a ela com a voz do coração: querida, eu vejo a sua dor. Você tem o direito de sentir isso. Eu estou aqui com você. Agora respire fundo. Isso. Sinta o ar entrar e saindo suavemente, como se a cada inspiração você dissesse a essa criança: você está segura agora. Eu cuido de você.
eu cuido de você. Traga essa criança para perto, bem perto de você. E dê um abraço, um abraço. Imagine você abraçando assim, um abraço de dentro para fora, caloroso, protetor, amoroso, acolhedor. Isso, fique nesse abraço durante um período, alguns instantes, esse abraço gostoso por si. E permita que essa criança se sinta finalmente acolhida. E quando quiser, vai trazendo sua atenção de volta ao presente, voltando aqui para o aqui e agora. E lembre-se, esse lugar de acolhimento, ele mora dentro de você. E você pode voltar sempre que você precisar. Você merece esse cuidado. Você merece esse amor. E sua criança interior agradece finalmente por ser ouvida. Muito bem, gente. Isso se trata de um acolhimento interior, né? Onde a gente consegue trazer esse amor, esse carinho para a nossa criança. Muito bem. Bom, vamos lá, voltando para o nosso grupo, que o pessoal eles sempre trazem contribuições muito boas. Muito bem, a Toninha trazendo aqui. Bom dia, diariamente fortalecemos nossa autoestima, mesmo que seja apenas hoje. Seremos a pessoa mais importante para nós mesmos. Os recomeços acontecem quando deixamos de lado velhas lembranças e nos concentramos em viver novas experiências. Olha, Toninha, que linda, amei aqui a sua contribuição. Muito boa. Amei a todos, né? Todos aqui, vocês são incríveis, gente. Nossa. E a Mirtes, a minha infância foi muito feliz, mas infelizmente no final a minha mãe faleceu quando eu tinha 9 anos, puxa vida. Mas felizmente o meu pai foi um herói, foi pai e mãe conseguindo amenizar a dor da perda. Pois é, Mirtes, que bom, né, que o teu pai teve essa força e ele conseguiu trazer, né, de alguma maneira esse acalento, porque muitas vezes o pai supre o papel de mãe, a mãe supre o papel de pai, e são, assim, incríveis dentro desse papel. Aquela força, né, interior, que eu falo que é só Deus, mas a esperança que eu penso assim, né, eu sou muito a divindade, né, que traz essa força, essa presença de espírito realmente, né. Muito bem. Que bom que você conseguiu ter essa força também. E a Sônia, é verdade, Mirtz, eu acompanhei a sua vida e eu conheci a sua mãe, ela se foi muito cedo. Mirtz, você é uma heroína. É que eu falo, né? A mãe, ela traz um papel importante na vida da criança, o pai traz um papel muito importante. Isso a gente vê muito na constelação familiar também, né? Muitas vezes, assim, e o papel da mãe na presença da pessoa, do que ela representa, do pai, o que ele representa, e não necessariamente, às vezes, o próprio cuidador, ele traz essa energia também, e tem aspectos que muitas vezes precisam continuar sendo trabalhados dentro da gente, né? Dentro daquilo que foi deixado ali de ser trabalhado. Então, por isso é importante a gente sempre ter esse olhar com amor, com carinho, e olhar, poxa, o que eu preciso dentro de mim, fazer um processo de ressignificação, um processo de tratamento daquele trauma onde eu atuei. Então, por exemplo, eu também trabalho com a terapia floral, que vocês sabem, né? A terapia floral, ela trabalha também questões relacionadas ao trauma, né? Situações, eu falo que eles são gotinhas de luz, que eles vão iluminando ali o nosso coração, nossa alma, e trazendo, não vai trazer de fora para dentro, ele vai iluminar aquilo de dentro, muitas vezes aquilo que fica adormecido dentro da gente, os nossos talentos, a nossa superação do trauma, nossa superação de um luto interno, muitas vezes, fortalecimento da autoestima. Então, tanto o processo da terapia floral, o processo também terapêutico, né, tudo isso é uma soma, uma ajuda para que a gente consiga passar por todas essas situações. E que bom que os nossos cuidadores, né, que, como o caso da Mirtz, o pai dela teve essa força para poder conduzi-la nessa superação. Muito bem. A Marlene, minha infância foi difícil, porque já comecei a trabalhar com 7 anos. Nossa, 7 anos, Marlene. Nossa, cedo mesmo, hein? Olha, bateu aí um dos recordes, 7 anos. Nossa vida. Muito bem, a Sônia aqui falando da Mirtz, irmãzinha do coração. Legal.
Gente, Eucides também falando um bom dia, a Mirtes, também os Amigos Imaginários, aborda o tema, o filme Amigos Imaginários aborda o tema sobre a importância de manter a criança dentro de nós, acender a nossa alma. É verdade. Nossa, tem tantos filmes legais. Vou ver se qualquer dia eu seleciono alguns para a gente poder trazer. Uma vez eu trouxe, né, até vim aqui com a minha filha para falar sobre o Divertidamente, falando das emoções. É muito bom. Música, toda essa parte de cultural eu amo muito, muito legal mesmo da gente poder trazer e contribuir, fazer essas trocas. Muito bem. É isso, gente, legal. A Inês, abracei minha criança na hora que mais estava precisando de um abraço, quando perdi minha mãe 7 anos. Nossa, emocionante, hein? Muito emocionante. A dona Vera também, abraçar minha criança com todo amor. Ah, que lindo, gente. Nossa, eu fico emocionada, que a minha criança também fica emocionada, né? Também tem essa criança interior. Legal. Bom, a gente está caminhando aí já para quase aí já a finalização do programa. E também a última parte aqui da parte teórica, depois eu vou trazer um outro complemento para vocês no outro momento, falando ainda mais como a gente cuidar sobre esses traumas da nossa infância, dessas questões que nós passamos atualmente, porque não tem jeito, a gente passa também por situações hoje em dia que mexem com a gente. E o que eu falo, o que nós passamos, o trauma não é o que você passou fora, é o que ele gera por dentro. Porque às vezes um segundo gera uma situação emocional que nos paralisa. E como que nós vamos atuar no dia a dia paralisados? Não dá, né? A gente precisa reagir e como trabalhar. Isso não quer dizer que a gente não queira. Muitas vezes a gente quer avançar e não consegue, porque tem uma trava dentro de si, dentro da gente, que a gente não identificou, né? Então, como ajudar também com base da neuroplasticidade? Então, o cérebro da gente, ele pode reaprender com novas experiências emocionais. Oba, olha que legal, uma boa notícia. Então, a gente pode reaprender, né? Nós podemos reaprender, o nosso cérebro pode reaprender como lidar com as situações no presente. Olha isso. Então, principalmente aquelas que geraram insegurança, problemas de vínculo, de afeto. Então, quando nós fazemos também esse tipo de visualização que eu fiz com vocês, que foi bem simples, bem curtinha, são exercícios guiados que podem... Vocês viram que as meninas falaram que conseguiram abraçar a criança interna? Pode ser, não vou falar que não, pode ser que ali tenha sido curado um trauma, que pode ser que ali, aquele abraço que você deu naquele momento, você estava precisando. Vem ali um resgate naquele momento. Então, exercícios com visualização guiada, às vezes, mais vezes, a pessoa fazer outros processos assim terapêuticos, esse autodiálogo com o passivo, que eu passei curtinho para vocês também, a reformulação das crenças, e ajudam a criar o tratamento floral, como eu falei, a parte da psicoterapia, onde você consegue desenvolver um vínculo de segurança com o teu terapeuta, uma sensação de pertencimento. Isso tudo vai gerando uma segurança, vai gerando umas novas conexões. É como se vocês abrissem, pensa assim, quando nós estamos numa estrada, e aquela estrada está fechada, porque ela está cheia de matos, por exemplo, assim, é um matagal. Aí você está ali com aquela faca, o facão, né, que a gente fala, e ali a gente vai cortando e vai limpando e a gente vai abrindo um caminho. Então, o cérebro da gente está acostumado, muitas vezes, com aquele padrão, com aquilo que aconteceu e que nos paralisa. A partir, quando nós falamos assim, gerar novas conexões neurais, é como se eu pegasse aquele facão, com os novos processos que eu vou me trabalhando, e eu vou cortando, eu vou limpando, e eu vou passando por um novo caminho. E quando eu passo por um novo caminho, eu já não sou mais a mesma pessoa. É igual aquela história da água que eu já trouxe uma vez para vocês. Quando nós passamos por um rio, quando eu passo por um rio, eu não sou mais a mesma pessoa, porque eu passei por aquele rio, e o rio já não é mais o mesmo, porque eu passei por ele. Então, quando nós passamos por aquela situação, nós nos transformamos. Mas tudo isso é um processo de escolha, é um processo de decisão que vocês precisam obter, e se vocês quiserem, é onde vocês vão encontrar o caminho lá na frente.
o caminho de um autodesenvolvimento, um caminho onde você consiga ter um bem-estar positivo, se aceitando, dando chance para que você seja tudo o que você veio ser aqui nessa vida, né, cumprindo o teu propósito maior. É isso, é assim que eu penso, né, trazendo esse propósito maior. Bom, para a gente poder finalizar o nosso programa, eu vou trazer depois um novo programa falando também sobre o campo da psicologia positiva, como nós podemos fortalecer a nossa criança solar. Vamos fazer uma segunda parte desse programa também, trazendo novas vivências para vocês. E eu, antes de finalizar, eu vou dar uma olhada rápida para ver se tem mais algum recado. Eu vou fazer uma resposta daquela carta, lá no início, lembra que eu li para vocês uma carta da criança falando para a mulher? Agora eu vou fazer uma resposta da mulher para essa criança. E vou finalizar com uma pequena oração que eu tenho feito todo o programa com vocês aí, para a gente fechar todos os programas. E daqui um mês, mais ou menos daqui um mês, eu devo voltar com vocês, ou provavelmente no início do mês, né? Geralmente é sempre na primeira segunda-feira do mês, que eu tenho algumas questões aí que eu não tenho conseguido fazer na primeira semana do mês. Hoje, excepcionalmente, eu estou, né, no dia 19 de maio fazendo com vocês, mas a ideia é sempre fazer na primeira segunda-feira do mês. Então, vou fechando aqui com vocês essa parte, eu vou trazer uma musiquinha. Deixa eu ver primeiro se tem algum recado para finalizar. Muito bem, Inês, o programa, como sempre, nos ensina e nos traz tanta paz interior. Gratidão. Gratidão, Inês. A Toninha também, verdade. Parabéns ao programa MITS. Muita gratidão a todos vocês. Vamos ver aqui também o pessoal aqui no YouTube. A Luciana, bom dia, chegando no trabalho, só ouvindo, não poder interagir. Luciana, depois você pode assistir no YouTube ou no Instagram da rádio, no meu Instagram. A Isabel aqui, Isabel que está vendo aqui no YouTube, legal. Eu já tinha lido aqui para vocês. Muito bem. Então é isso, né? Então, gente, gratidão a todos e bora lá fazer a resposta que eu falei para vocês sobre quando a mulher finalmente se ouviu. Vamos colocar. Colocando aqui a musiquinha. Vamos ver. Deixa eu colocar no início, né? Não tem graça. Muito bem. Acho que tá tocando, né, Dona? Vamos lá. Quando a mulher finalmente se ouviu. Então, depois de tanto tempo, ela ouviu. Não era mais possível calar aquela voz suave, porém insistente, que vinha lá do fundo. A voz da menina que um dia ela foi. Ela, a mulher cansada de carregar o mundo nas costas e de esconder suas próprias dores atrás de sorrisos educados. Parou, fechou os olhos, colocou a mão no coração e ouviu. Ouviu o choro abafado daquela criança ferida. Ouviu as palavras que ninguém disse. Ouviu a solidão de anos, o medo escondido, a raiva engolida. Mas dessa vez ela não desviou, não reprimiu, não minimizou. Ela disse: eu estou aqui e vejo você. Eu prometo cuidar de você. Com coragem e delicadeza, foi em busca de ajuda. Foi acolhida, foi ouvida, desconstruiu velhos muros e foi construindo pontes. Pontes entre a mulher forte que aprendeu a sobreviver e a menina sensível que só queria existir em paz. Foi aprendendo a dar nome às suas feridas, a colocar limites, a dizer não sem culpa e dizer sim com amor. Foi descobrindo que chorar não a enfraquece, a liberta. E cuidar de si não é egoísmo, é compromisso com a vida. Com o tempo, a criança interior, antes escondida, voltou a confiar,
a sorrir e a brincar, a trazer leveza para os dias duros, esperança para os dias nublados e poesia para os silêncios. Hoje, essa mulher que um dia acreditou que precisava ser dura para ser forte, carrega em si uma nova força, aquela que nasce do autoconhecimento, da autocompaixão e da coragem de se amar por inteiro. Agora ela não precisa mais fugir do passado. Ela o transformou. E ela transformou, ela o integrou. E caminhando de mãos dadas com a sua criança curada, ela não apenas sobrevive, ela floresce, ela se honra, ela brilha. E todas as vezes que a vida tenta apagá-la, ela lembrará: dentro de mim uma menina viva, é uma mulher desperta, juntas somos potência, juntas somos cura, juntas somos amor. E é isso, gente. Essa é a resposta quando a mulher finalmente se ouviu. Muito bem. E com essa mensagem, eu encerro aqui o meu programa. E, por fim, eu vou só fazer essa oração que eu me comprometi sempre no final do programa, trazer uma mensagem da espiritualidade aí para vocês, né? Integrando corpo, mente e espírito, e trazendo com muito amor, com muito carinho. E aguardo vocês no meu próximo programa, provavelmente na primeira segunda aí do próximo mês, de junho. E agradeço a todos que participaram no YouTube, no grupo da rádio, no meu Instagram, no Instagram da rádio, a todos aí com muito amor, com muito carinho, muita gratidão. Eu, Adriana Gandini Pesual, do Espaço Caminho, Sol e Luz, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais como Caminho, Sol e Luz. O meu contato é o 11 98585 8965. 98585 8965. Um beijo para todos e